Olá amigos, olá irmãos, sejam bem-vindos ao nosso momento de esperança. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça a sua inscrição e conheça mais da Palavra de Deus. Nossa reflexão de hoje tem como título: Saiba como evitar a morte eterna e desfrutar da vida eterna. Nossa leitura inicial está no livro de Romanos, no capítulo 6 e o verso 23, que diz: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus amigos, nesse verso bíblico, Deus está nos dizendo que o pecado é o único responsável pelo sofrimento humano e pela morte do ser humano. Tanto a morte física, aquela morte que é comparada a um sono temporário, como também a morte eterna, que é a morte definitiva do ser humano. Sabem, meus amigos, quando a Bíblia fala sobre a morte do ser humano, ela fala sobre duas mortes. E quanto a isso, nós precisamos entender o seguinte: quanto à primeira morte, que é comparada ao sono, quanto a essa morte, nós não podemos fazer nada para evitá-la, a não ser, em alguns casos, prolongar a vida por pouco tempo, como nós temos na Bíblia a história do rei Ezequias, no livro de Isaías, no capítulo 38, e em 2 Reis, no capítulo 20, que ele recebeu a notícia do profeta que ele iria morrer, que ele devia colocar a vida dele em dia, que ele iria morrer. E o rei Ezequias buscou a misericórdia de Deus. Ele clamou com Deus por misericórdia, que ele queria viver mais um pouco. Então Deus prometeu a ele que ele teria mais 15 anos de vida. E com respeito à segunda morte, que é a morte eterna, Jesus tomou todas as providências para que nós possamos evitá-la e vivermos então para sempre. Meus amigos, mas a grande e boa notícia que Deus nos dá através da sua palavra é o fato de Jesus ter vindo a este mundo e morrer na cruz em nosso lugar, para nos livrar da morte eterna. Notem que no verso que nós lemos no início, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Notem que o texto é bem claro em dizer que para que o ser humano que está condenado à morte eterna, para ele se livrar da morte eterna, basta apenas crer em Jesus e aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E tudo que Jesus fez neste mundo foi em benefício da nossa salvação. Jesus veio nos ensinar como nos relacionar com Deus e também tomou o nosso lugar na cruz, para que através da sua morte nós tenhamos vida eterna. A Bíblia nos ensina ali na carta de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 16 e 17, Paulo nos diz que por ocasião da volta do Senhor Jesus, as pessoas que morreram crendo em Jesus e fazendo a vontade de Deus, todas essas pessoas ressuscitarão para morar no céu com Jesus. E é interessante observarmos também que nesse verso 17 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, aí nos diz que as pessoas que estiverem vivas quando Jesus voltar
e essas pessoas vivas estiverem fazendo a vontade de Deus e crendo em Jesus como seu Salvador, elas não passarão pela morte, mas serão transformadas e subirão juntamente com todos os salvos que ressuscitaram para encontrar-se com Jesus nos ares e nunca mais se separar de Jesus. E eu quero que vocês entendam também que esta mensagem do apóstolo Paulo, nos dizendo da ressurreição dos salvos, por ocasião da volta de Jesus, isso nos mostra que a pessoa quando morre, ela não vai para o céu. Essa mensagem da Bíblia faz cair por terra a mensagem de que a pessoa quando morre vai para o céu. Não vai para o céu. Porque se fossem para o céu, por que razão elas iriam ressuscitar para subir ao céu? Não tem cabimento acreditarmos que os nossos queridos que morreram estão no céu. E assim que Jesus voltar, eles vão ressuscitar para ir para o céu de novo. Não, é uma confusão. Jesus virá e os mortos salvos ressuscitarão para subirem ao céu, para nunca mais se separar. Outra questão importante que precisamos entender também, quando a Bíblia fala sobre a ressurreição, é quanto às pessoas que não foram salvas, e essas pessoas morreram sem Deus, sem acreditar em Jesus, e estão perdidas, elas não ressuscitam quando Jesus volta. E as pessoas vivas que não fazem a vontade de Deus, que não acreditam em Jesus, não se prepararam para receber a Jesus, todos esses são chamados de ímpios, e eles morrerão com o resplendor da glória de Jesus. E quanto a eles, quando irão ressuscitar agora? A Bíblia então nos mostra, nos ensina que a partir da volta de Jesus, da subida dos salvos para o céu, começa-se a contar 1000 anos. E no final desses 1000 anos é que os ímpios, os perdidos, ressuscitarão. E um detalhe muito importante que nós devemos considerar é o seguinte: se as pessoas que não foram para o céu estão mortas e estão perdidas, por que elas irão ressuscitar? A resposta para esta pergunta nós encontramos no livro de Apocalipse, no capítulo 20 e o verso 12 a 14. Ali nos diz que os perdidos reviveram para enfrentar o juízo de Deus. Compreenderam, meus amigos? Os ímpios perdidos, os que não foram para os céus, ressuscitarão para enfrentar o julgamento divino. Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção para o que a Bíblia nos diz sobre a condenação dos ímpios após enfrentarem o julgamento, ou seja, após enfrentarem o juízo final. Leiam comigo o que está escrito em Apocalipse capítulo 20, do verso 7, 8 e 9. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu, e os devorou. Meus amigos, agora eu quero que vocês entendam uma coisa. É dessa morte horrível, dessa segunda morte, que é a morte eterna, desse fogo eterno, é que Jesus veio a este mundo morrer em nosso lugar para nos livrar dessa terrível condenação. Por isso, o apelo que faço a você, meu amigo e minha amiga, ao finalizar esta reflexão, o apelo que faço a você é para que você aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador.
Acredite em Jesus. Confie a sua vida à direção de Deus. Deus é bom demais. Deus é sábio demais para errar. O plano da salvação foi feito para salvar toda a humanidade, mas só será salvo aquele que crer em Jesus e o aceitá-lo como seu Salvador. Creia em Jesus, entregue a sua vida a Jesus e no final tudo terminará bem. A vida eterna é garantida a todos aqueles que aceitaram a Jesus e confiaram no seu amor, no seu poder, na sua graça. Mantenha-se firme ao lado de Jesus, porque logo, logo Ele voltará para nos levar para morar no seu reino eterno. E agora eu te convido para orarmos ao Senhor. Aí onde você está, se você puder, feche os olhos e me acompanhe nesta oração. Amado Deus, querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, porque o Teu amor eterno por nós levou o Senhor a entregar o Seu próprio Filho para morrer na cruz em nosso lugar, para que através da Sua morte nós pudéssemos ter direito à vida eterna. Senhor, perdoa os nossos pecados, nos ajude cada dia a confiar mais na Tua palavra, nas Tuas promessas de vida e de salvação. Abençoa, Senhor, os nossos amigos, os nossos irmãos. Atenda a cada pedido de oração que as pessoas fazem em nosso canal. Ó Deus querido, que todos nós sintamos a Tua mão poderosa guiando a nossa vida rumo ao lar celestial. Por favor, fica conosco, nos acompanhe até que Jesus venha nos buscar. Essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos por Cristo Jesus. Amém.